Você já pensou em se aposentar antes dos 40? Fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te ensinar como. Se você, assim como eu, não pretende esperar até os 75 anos de idade para se aposentar, você está no lugar certo. Através de uma metodologia simples e uma estratégia eficaz, eu vou provar para vocês que é possível sim construirmos uma renda passiva para lá no futuro termos uma liberdade financeira ou uma renda extra através de ativos mobiliários e ações na Bolsa de Valores. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o Magno Araldi, sou engenheiro civil, empresário no ramo da construção civil, investidor e especulador da Bolsa de Valores há mais de 10 anos. O objetivo aqui no canal é mostrar para vocês uma estratégia que eu venho aplicando na minha carteira há mais de 3 anos e que vem me dando um rendimento altíssimo todos os anos. A nossa estratégia ela consiste em comprar bons ativos a preços descontados. O primeiro passo, e talvez o mais importante antes de começar a investir visando o longo prazo, é você ter uma reserva de emergência. Eu estipulo uma reserva de emergência aí de 3 até 5 vezes o teu gasto mensal. A estratégia ela visa a gente investir todos os meses um valor e reinvestir estes dividendos. Isso ao longo prazo vai gerar o efeito da bola de neve dos juros compostos, ou seja, hoje a gente vai estar recebendo R$ 1, R$ 2 de dividendos. Reaplicando esses dividendos e continuando os nossos investimentos, lá na frente esse valor vai crescer exponencialmente. Então, visando aí a gente receber um salário mesmo de forma passiva, beleza? Então eu vou trazer vocês aqui para minha tela para me explicar um pouco mais sobre a estratégia. O nome da nossa estratégia é Compre Barato e Compre Sempre. Ela consiste em comprarmos ativos bons a preços descontados e não vendê-los, né? Somente irmos fazendo o nosso balanceamento da carteira. Como eu já falei para vocês, então, o nosso primeiro ponto e principal é a reserva de emergência. Eu indico para vocês um investimento aí de resgate imediato, no mínimo 3 vezes o custo mensal de vocês. Ou seja, entre aluguel, despesas de casa, eu gasto R$ 5.000 por mês. Então você precisa pelo menos ter R$ 15.000 aí para você não se apertar e não precisar estar fazendo resgates imediatos nos teus investimentos, beleza? Eu indico, se você ainda não tem, investimentos, pode ser a própria caixinha do Nubank, o porquinho do Banco Inter, que são plataformas simples e bem intuitivas aí de estar realizando esses investimentos. Ela é atrelada ao CDI, então 100% do CDI. Eu não indico vocês a estar colocando esse valor na poupança, o rendimento dela é bem inferior ao CDI. Então, na caixinha da Nubank e no Porquinho Inter são investimentos simples, que é só você fazer o aporte ali, é rapidinho no aplicativo mesmo, e ele te rende 100% do CDI. Claro, você quer investir no Tesouro Direto, fazer aportes diferentes ali, já tem um pouco mais de experiência em investimentos, beleza, perfeito. Mas você precisa ter essa reserva de emergência antes de começar a investir. Senão, a estratégia já não vai funcionar, pois você vai ter que estar fazendo resgates imediatos na primeira emergência aí que te surgir e vai acabar resgatando a qualquer preço os ativos e não construindo a estratégia da forma correta, perfeito? Vamos falar um pouco sobre a estratégia então. A nossa estratégia, ela consiste em investimentos 80-20. 80% na Bolsa Brasileira e 20% dolarizado. Esse dolarizado eu falo ou em ações dos Estados Unidos ou somente comprar dólar ou Bitcoin. Lembrando sempre que nós vamos ter um percentual limite para cada ativo. Logicamente, Bitcoin é o nosso menor percentual ali, pois é um ativo muito variável. Mas um ativo que a gente quer muito ter na nossa carteira, beleza? Dos 80% que vamos investir no Brasil, serão diversificados 50% em fundos imobiliários e 50% em ações. O que a gente vai investir em dólar, assim como eu falei para vocês, a gente tem um limite ali de cada investimento, que talvez no próximo vídeo eu traga para vocês aqui já a nossa planilha com os limites, para vocês estarem analisando também. E nós estarmos se expondo ao mercado, mas controlando o risco, perfeito? Então, como eu falei, a gente vai investir em papéis com bons fundamentos aqui no Brasil,
bons ativos que pagam regularmente dividendos e que têm um dividend yield aproximadamente ou perto, pelo menos, do que a gente busca aí na bolsa. Vamos investir somente em ativos de valores que tenham bons fundamentos, como eu acabei de mencionar, para que esses ativos, a gente não corra tanto risco, né, investindo nesses ativos, e que eles possam nos trazer aí um bom retorno ao longo do tempo. A constância. Essa talvez seja a principal palavra e o principal foco que nós temos que ter na nossa estratégia. Constância. Pois hoje eu estou com 30 anos e meu maior arrependimento é não ter começado a investir lá atrás. Pois se eu tivesse começado a investir ali com os meus 20 anos, esses 10 anos teriam feito muita diferença no meu retorno do meu passivo hoje, tá? Eu estaria ganhando um valor aí bem legal. Eu vou estar trazendo para vocês também a minha planilha de projeção no longo prazo dos investimentos, onde eu quero apresentar para vocês o quanto essa bola de neve pode crescer e o quanto a gente pode faturar no longo prazo. E a diferença também disso de você fazendo investimentos constantes e aplicando na poupança, aplicando no CDI e nos investimentos tradicionais. A constância da nossa estratégia, a gente vai investir R$2.000 todos os meses pelos próximos 5 anos, então são 60 meses, a gente está falando aí de R$120 mil. Esse dinheiro eu vou investir no meu bolso, tá? Pois essa estratégia já é o que eu utilizo nos meus aportes tradicionais. Hoje, na minha carteira principal, eu estou reinvestindo somente os dividendos dela e vou iniciar outros aportes nessa carteira. A gente vai iniciar uma carteira do zero. Eu já criei a conta, depois eu explico um pouco mais para vocês sobre a corretora e tudo mais, o porquê eu escolhi a corretora. E é uma conta do zero que a gente vai utilizar somente aqui para o canal para fazer os nossos aportes e ir acompanhando a evolução da nossa estratégia, beleza? Esses R$2.000 a gente vai fazer investimentos de R$500 por semana, sendo uma compra de ativos na terça-feira, onde a gente vai investir na Bolsa do Brasil, no ativo mais descontado da semana ali. Eu vou trazer também para vocês a minha planilha com os ativos que a gente vai trabalhar. São ativos, tá, que eu estudo aí há mais de 5 anos, os ativos, a movimentação dos preços, os fundamentos, o retorno dos dividendos, e são ativos que eu tenho na minha carteira. A grande parte, acho que tem ali dos que eu tenho selecionado, acho que 4 ou 5 apenas que eu não tenho na minha carteira, e são ativos bem bons. Então, voltando, a gente vai investir R$500 por mês, sendo R$400 na Bolsa do Brasil todas as terças-feiras e R$100 dolarizados todas as quintas-feiras. A proporção desses investimentos ela pode variar, mas isso ao longo do tempo eu vou trazendo para vocês, vou trazendo o porquê também que a gente vai variar isso, se variarmos. Hoje eu estimei somente em R$100 semanais para exterior, porque eu vejo que o dólar está caindo bastante e os investimentos lá fora, a bolsa lá fora está muito cara. Então eu não estou vendo muitas oportunidades. Caso surjam mais oportunidades, a gente vem aqui, conversa e define os novos limites, beleza? Então a nossa estratégia, voltando, ela consiste em comprar bons ativos a preços baixos e vendê-los no seu preço teto, vamos dizer assim, e no longo desse percurso colhermos os dividendos. Então, pessoal, eu trago aqui a nossa planilha Compre Barato, Compre Sempre, a CBCS11, ações. Aqui, então, eu tenho algumas ações selecionadas da Bolsa Brasileira, como eu disse, são ativos que eu acompanho há muito tempo aí, ativos com bons fundamentos. A nossa planilha, então, ela consiste no ativo, preço que a gente considera barato e preço que a gente considera muito barato. Aqui está a cotação dela atualizada. O nosso custo médio, ele está hoje aqui uma média entre o muito barato e o barato, somente para a gente ter um potencial de valorização em relação ao nosso alvo. Nosso alvo ele é sempre um pouco abaixo do preço máximo do ativo, então para a gente conseguir calcular um potencial de valorização. Nós temos um dividend yield anualizado do último ano, né, no caso não é dos últimos 12 meses,
o yield médio e a frequência de pagamento. Aqui, como eu mencionei anteriormente, a gente tem um máximo da carteira. Então, por exemplo, BBAS3 hoje ele é um ativo aí que tá variando bastante. Então, a gente definiu 7% de máximo de exposição para esse ativo na nossa carteira. Caixa SE. Caixa SE está ativando o nosso alerta de barato. Por quê? Porque o preço atual dele está abaixo do preço que a gente considera barato. Assim como aqui no BBSE. Tá 32,35, abaixo de 33,75 a gente considera um preço ok para estar comprando, beleza? Então hoje teríamos esses dois ativos aqui, né, para compra, considerando ele barato. Vamos supor que Caixa SE chegue aí a 12,90. Ele ativaria aqui o nosso preço muito barato, certo? Então ele ativaria aqui o alerta que o ativo está muito barato. Na nossa estratégia, todas as terças-feiras a gente vai abrir essa planilha. Ativos que estão considerados muito baratos serão nossa prioridade de investimento, se não, ativos baratos. Supondo que fôssemos fazer hoje o nosso investimento, temos aqui dois ativos considerados barato, com o alerta barato ligado, qual escolheríamos? Então a gente vai fazer uma análise, ver qual está com a cotação atual mais próxima do muito barato e faremos o aporte nele. Neste caso aqui, nosso aporte hoje ele seria em Caixa SE, pois ele está mais próximo ao nosso valor de muito barato do que o banco, o BBSE3. Perfeito? Aqui então todos os nossos ativos eles estão com esse mesmo preço. Eu não vou deixar tudo isso aqui disponível para vocês porque eu quero que vocês voltem nos próximos vídeos para a gente ir analisando isso aqui com mais cautela. Quando eu for fazer os investimentos, eu vou estar disponibilizando sempre no grupo do Telegram aí nosso o ativo com antecipação aí para caso vocês queiram estar fazendo o aporte no mesmo ativo, aí vocês ter esse tempo de fazer mais cedo antes de sair o vídeo, beleza? Só para vocês verem, então, aqui temos mais um aqui, GGBR, está ativado o nosso preço barato. Muito barato, hoje nós não temos nenhum ativado, tá? Porque a bolsa deu uma boa subida aí nos últimos dias e acabou tirando os que... Tinha acho que dois ativos que estavam considerados muito barato, que eu inclusive aportei na minha carteira particular. Da mesma forma, então, vai funcionar a nossa carteira aqui de fundos imobiliários. Fundos imobiliários a gente não tem nenhum com alerta ativado. Caso não tenhamos nenhum considerado barato aqui nos fundos imobiliários, a gente obviamente vai investir na ação que está mais descontada. Aqui temos então também a nossa carteira dolarizada, certo? A Coca-Cola entrou hoje aqui ativou o nosso alerta de barato, tá? Nosso preço barato. Então, caso fôssemos fazer hoje um investimento no exterior, estaríamos comprando ações da Coca-Cola. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve aí no canal e deixa aquele likezão para fortalecer aí que a gente vai estar trazendo pelos próximos 5 anos aí nossos investimentos todas as semanas. Espero que possa estar ajudando alguns de vocês aí nessa busca da liberdade financeira e que daqui 10 anos vocês estejam vindo aqui me agradecer por ter começado hoje, beleza?